Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já imaginou você ter um assistente pessoal que te ajuda a realizar o gerenciamento do seu Google Calendário? Se você é uma pessoa um pouco preguiçosa e também tem problemas, assim como eu, de realizar aqueles agendamentos lá no Google Calendário, e aí alguns eventos passam despercebidos, eu estou desenvolvendo aqui neste vídeo e vou te ensinar a criar um agente de IA trabalhando com LangGraph para que você possa desenvolver uma aplicação que vai te ajudar a realizar agendamentos, cancelamentos e até mesmo saber como está a sua agenda da semana utilizando agentes de inteligência artificial. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo a criar este tipo de aplicação, inclusive uma aplicação que poderia já estar pronta para fazer o deploy e a utilização deste aplicativo, com uma interface web utilizando o Chainlit e o back-end sendo desenvolvido em LangGraph, um framework altamente robusto para criar aplicações escaláveis utilizando inteligência artificial e criação de agentes de inteligência artificial. Então vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, eu vou mostrar agora qual que é o projeto que nós vamos construir hoje, e se você ficar até o final desse vídeo você vai conseguir aprender a trabalhar com o LangGraph para construir um agente que vai gerenciar o seu Google Calendário. Então, para simular e para apresentar para vocês o projeto, eu estou utilizando o Chainlit para que nós possamos criar esta interface de conexão com o LangGraph, com o nosso agente React que nós vamos construir na aula de hoje. Para que você possa ter uma ideia, né, eu vou poder interagir aqui com o meu agente. Então eu vou perguntar para o meu agente o que ele é capaz de fazer e ele vai me responder, né, quais são as habilidades. Então, oi Gu, tudo bem? Obrigado por perguntar. Eu sou a Mia, sou assistente pessoal. Minha especialidade é ajudar na organização de agendas, gerenciamento de tempo e uso avançado do Google Calendário. Então, eu posso organizar e planejar suas tarefas diárias, organizar compromissos e eventos, entre outras coisas. Eu deixei aqui o meu calendário, né, com alguns eventos que nós criamos na aula de hoje, para ver se eu consigo fazer algum agendamento e também a listagem de todos estes eventos. Então, por exemplo, eu vou pedir para que ela liste todos os eventos desta semana. E a partir daí, ela retornou quais são os meus eventos. Então, eu tenho um evento teste, que é dia 11 de abril, das 15 às 16. Então, todos esses eventos eu posso verificar aqui no meu Google Calendário. Teste, reunião pessoal, buscar documentos do cartório, ir ao mercado. Então, ela realizou aqui a busca dos eventos. E aí eu vou pedir para ela agora fazer o agendamento de uma reunião amanhã às 18. Eu não passei qual é a reunião e não passei o tempo que ela precisa para realizar o cadastro dessa informação. Então ela vai precisar aqui me dar algumas informações. Então aqui, ó, amanhã, 12 de abril, você tem um compromisso agendado das 9 às 10 e também 2 às 4. A reunião que você deseja agendar para as 18 pode ser marcada, mas gostaria de confirmar se você deseja que eu agende para este horário. Você gostaria de adicionar algum detalhe, como título e descrição? Sim. Agende uma reunião de alinhamento com duração de 1 hora. Então ela vai lá no meu Google Calendário e vai realizar o agendamento. Ó, a reunião de alinhamento foi agendada com sucesso para amanhã, 12 de abril, das 18 às 19. Título, horário e a descrição. Veja que apareceu agora no meu calendário, reunião de alinhamento no dia 12 de abril. Então, deixa eu colocar aqui dia, vou colocar 12 de abril, só para vocês conseguirem ver melhor que ela realizou o agendamento da reunião de alinhamento das 6 às 7 da tarde. Então, tá aqui conforme ela falou para nós que ela conseguiu fazer o agendamento. Então, esta será a aplicação que nós vamos desenvolver hoje. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai conseguir construir o mesmo projeto que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então, vamos começar primeiramente entendendo como que é a arquitetura do nosso projeto e do agente React dentro do LangGraph.
Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de utilizar aqui o meu board, né, o meu diagrama, onde eu te explico os conceitos mais básicos para que você possa entender qual é a aplicação que nós vamos trabalhar hoje. Eu gostaria de apresentar aqui uma aplicação que vai trabalhar com o serviço do Google Calendar, ou seja, vai ser um agente que vai te ajudar no gerenciamento do seu Google Calendar, seja criando eventos, consultando eventos, tudo que você faz manualmente lá no seu Google Calendar, você vai ter um assistente pessoal no seu computador para fazer este gerenciamento do seu tempo. Então, pessoal, para que você possa entender o que nós vamos construir hoje, eu queria deixar claro que nós vamos utilizar o LangGraph. Se você não conhece o LangGraph, eu te convido a ver os outros vídeos aqui do canal onde eu explico como que é a criação de alguns agentes de LangGraph, e também entre lá no nosso grupo do WhatsApp para que, caso você tenha alguma dúvida, possa entrar em contato comigo, tirar dúvidas, pedir novas explicações. Mas o LangGraph, basicamente, ele é construído utilizando a teoria de grafo, ou seja, nós temos nós de início e nós de fim, nós que realizam uma determinada ação e um estado compartilhado que vai percorrer todos os nós e arestas, e todas as modificações, adições e atualizações são realizadas dentro deste estado compartilhado que vai percorrer todos os nós do nosso fluxo. O LangGraph é um framework altamente robusto, totalmente otimizado para criar aplicações prontas para produção. Então aqui nós vamos construir o nosso assistente de Google Calendar utilizando uma arquitetura de agentes React, que eu também já expliquei em algumas aulas anteriores. Então como que vai funcionar? Primeiro, qual que é a arquitetura dessa nossa solução? Nós vamos criar um agente React. O que é um agente React? O agente React, ele é um sistema que utiliza um LLM para tomar decisões. Então o LLM vai receber uma solicitação do usuário e a partir desta solicitação, o LLM vai tomar uma decisão se ele precisa se comunicar com o serviço externo, ou seja, por exemplo, uma API no nosso caso, ou se ele já pode responder diretamente o usuário. Então como que é esta arquitetura no LangGraph? No LangGraph você sempre precisa ter os nós start e end. Você tem um nó onde tem uma chamada aos LLMs, incluindo um prompt de sistema para orientar o seu agente como ele deve agir, e conectado a este nó agente existe o nó de ferramenta, onde o LLM pode chamar uma determinada ferramenta ou seguir o caminho sem chamar nenhuma ferramenta. Por isso temos aqui uma aresta condicional ligado a um toolNode, que é um nó de ferramenta que contém todas as ferramentas que nós implementamos. Ah, Gustavo, mas eu poderia utilizar um MCP? Sim, você poderia utilizar um MCP. Porém, se você quiser utilizar diretamente as tools dentro da sua aplicação, você também pode. E é até mais fácil. Por isso que nós vamos utilizar a construção de tools utilizando a arquitetura do LangGraph. Para isso, nós vamos criar 5 tools, então uma tool que cria um calendário, uma tool que lista os eventos de um determinado calendário, outra tool que vai listar todos os calendários presentes lá dentro do meu Google Calendar, uma tool que cria um evento e uma tool que atualiza um evento. E eu esqueci aqui até de colocar que também nós vamos criar uma tool de delete. Nós vamos ter uma tool que deleta um determinado evento. Perfeito? Então você tem aqui 6 tools conectadas ao meu toolNode. Para isso, o nosso LLM, se o usuário solicitar que seja criado, né, um determinado evento, então o LLM vai entender que precisa chamar uma tool. A tool cria evento programado, vai executar as ações, vai devolver para o LLM o sucesso ou a falha na criação de um determinado evento e o agente vai responder ao usuário com este sucesso ou falha, ou solicitando até mesmo uma confirmação caso você queira criar este evento. Para isso, pessoal, como nós vamos trabalhar com a API do Google, é importante que você tenha uma conta no Google e você cadastre, né, no Google Cloud para liberar um perfil de desenvolvedor. A API do Google Calendar não tem custos. Ela é gratuita, então você pode criar a conta e utilizar à vontade. Por isso que nós estamos criando aqui um agente que vai trabalhar com o Google Calendar. Só que para isso, né, é necessário criar uma conta de desenvolvedor lá no nosso Google Cloud. Gustavo, mas você falou que os agentes precisam de um estado compartilhado, certo? Sim, você precisa de um estado compartilhado para criar esta comunicação
entre os nós de agente e tool. Então, para isso, nós vamos utilizar um agente state, que é uma lista de N messages. Isso daqui vai ter uma abstração no nosso caso, porque nós vamos utilizar uma função do LangGraph que cria o nosso agente React. E esta função é o Create React Agent do LangGraph. Então nós vamos utilizar o Create React Agent do LangGraph para facilitar a criação desta arquitetura que eu apresentei aqui para vocês. Beleza? Então vamos agora entender como que nós criamos este projeto lá no nosso Google Cloud para que eu libere o acesso à API do meu Google Calendar para que eu possa criar, né, as ferramentas que vão trabalhar com o meu calendário. Pessoal, então para que você possa criar a sua aplicação que vai trabalhar com a API do Google, eu vou mostrar todo o processo que você vai precisar seguir para criar o seu projeto lá dentro do Google Cloud e ter acesso às credenciais que vai liberar a sua aplicação a trabalhar com a API do Google. Então a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no Google e digitar Google Calendar API, vai acessar esse primeiro link e você vai cair na página de documentação da API do Google Calendar. Como nós vamos trabalhar com uma aplicação Python, você vai aqui em guia de início rápido e vai em Python. E aqui eu vou utilizar este guia rápido para poder conduzir como que será o processo de criação das credenciais para que você possa utilizar dentro da sua aplicação. Então a primeira coisa que o Google documenta aqui é que você precisa criar um projeto lá dentro do Google Cloud. Então você vai clicar neste link e nós vamos ser direcionados para esta página onde tem criar um projeto. Nesta página você pode dar o nome que você quiser. Então eu vou colocar aqui agente calendar, sem organização, vou criar aí o meu projeto e agora o meu projeto já está criado. Então se você vir aqui, já vai estar agente calendar aqui como projeto. A etapa 2, nós vamos ativar a API do Google Calendário para que o nosso projeto que está lá dentro do Google Cloud possa se comunicar com a API do Google Calendar. Então você vai clicar neste botão. A princípio, quando carregar a página, é importante que você verifique se aqui em cima está o nome do seu projeto que você acabou de criar e se sim, você pode ativar a API do Google Calendar dentro deste seu projeto. Então você vai clicar em próximo e ativar. Neste momento vai ser ativado a API do Google Calendar dentro desse projeto que nós nomeamos, no meu caso aqui, como agente calendar. Beleza, então nós seguimos aqui para a parte de ativação da API. Só que no Google, para que os usuários possam acessar as aplicações que trabalham com a autenticação, né, dos serviços Google, é importante que você tenha essa autenticação, essa permissão OAuth, que é basicamente aquela página quando você se conecta via Google, você permite o acesso da aplicação a acessar as suas informações que são gravadas, né, pelo próprio Google. Então você vai precisar liberar também esta opção, esta permissão de acesso dos usuários. Então você vai clicar aqui neste botão, vai verificar se o projeto que está aqui em cima é o mesmo projeto que você acabou de criar e a partir daí a gente vai seguir as orientações que a própria plataforma vai nos orientar. Então vamos clicar aqui em vamos começar, vamos dar um nome para nossa aplicação, então agente Google Calendar API, por agente Google Calendar. E-mail de suporte técnico, você pode pôr o que aparecer aqui. Você coloca aqui como externo. Dados do contato, mesmo e-mail. Colocar aqui dados de contato. Concluir. A partir do momento que tem a criação, você vai precisar criar, né, as credenciais. Para que nós possamos então criar essas credenciais, nós podemos clicar aqui em criar no cliente OAuth. Então ele vai entrar aqui nessa página de cliente e você vai colocar o seu aplicativo. Como no caso a gente vai desenvolver um aplicativo para computador, então um app para computador, e o nome é cliente do computador, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, né? Cliente do computador 1 e vou clicar em criar. E agora, pessoal, um ponto muito importante. Quando aparecer essa tela aqui, você precisa necessariamente baixar o JSON que o Google vai fornecer para que você possa utilizar estas credenciais na criação da sua aplicação que vai trabalhar com a API do Google Calendar. Então você vai baixar estas informações. No meu caso, eu vou baixar aqui dentro do agente calendário. Então no nosso diretório, onde que a gente vai criar a nossa aplicação Python, você salva este arquivo lá e deixa quietinho por um tempo. Uma vez que nós criamos a autenticação do OAuth do Google,
você vai precisar liberar o escopo, ou seja, o que essa API vai poder acessar do seu usuário. Então, no nosso caso, a gente quer liberar apenas o acesso ao Google Calendar. Então você vai precisar clicar em acesso a dados, adicionar ou remover o escopo, e aí você pode pegar aqui na documentação, entender Google Calendar, escopos, escolher escopo. E aí você pode pegar este daqui e colocar aqui embaixo e adicionar a tabela. Então ele vai automaticamente permitir, né, o acesso ao Google Calendar, a API do Google Calendar. E aí, uma vez que você adicionou esse escopo, então deixa eu só confirmar se está adicionado mesmo. Não está. Esqueci de clicar em atualizar. Tá, uma vez que você adicionou o escopo, ele vai aparecer aqui embaixo. E você também precisa salvar. E depois de salvar, você precisa também liberar quem vai poder acessar essa sua aplicação, porque a aplicação ela não foi publicada. Você vai precisar liberar as pessoas que têm acesso a essa aplicação. Senão o Google não vai te permitir a comunicação do seu Google Calendar, né, do seu calendário do Google, com a aplicação do agente que nós vamos montar. Então, para isso, a gente vai aqui em público-alvo. Em público-alvo, nós ainda não publicamos o nosso aplicativo. Então, nós vamos testar, nós vamos utilizar somente para nós mesmos essa aplicação. Então, você vai adicionar aqui o seu e-mail para que você possa permitir que a sua conta Google, quando se conectar com a sua aplicação, ele libera o acesso da aplicação se comunicar com o seu Google Calendar. Então, eu vou colocar meu e-mail aqui. Quando você adiciona o seu e-mail, quando esta conta se conectar com a sua aplicação, o agente vai ter o acesso ao seu Google Calendar. Então, este é todo o processo que você precisa seguir. Então, você vai ter aqui em visão geral todo o seu projeto criado e a partir daí você vai conseguir realizar a comunicação com a API entre a sua aplicação e o Google Calendar. Bom, agora que a gente já tem as nossas credenciais que nós baixamos para que nós possamos construir a nossa aplicação Python, o primeiro passo a ser seguido vamos criar o nosso ambiente de desenvolvimento Python. Então, basicamente, você vai criar um diretório, criar o ambiente virtual, fazer as instalações necessárias e, no caso, para que nós possamos trabalhar com a API do Google, no guia rápido, eles já deixam quais são as bibliotecas que você precisa instalar dentro do seu repositório. Eu vou deixar lá no GitHub também como que deve ser esse passo a passo para que você crie e também faça as instalações necessárias. Estes passos eu não vou passar aqui, porém eu convido você a ler, né, essa documentação e fazer as instalações necessárias para que você possa trabalhar com as funcionalidades da API do Google. Em sequência, eles deixam aqui um arquivo para que você possa criar uma conexão, um cliente de conexão com a API do Google. Eu não usei exatamente este código, porém as funcionalidades que aqui eles apresentam para que você crie este cliente de comunicação com a API são as mesmas. E este arquivo que eu fiz, eu deixei também lá no GitHub para que vocês possam utilizar e eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que ele funciona. Então, lá no nosso diretório, eu criei o google_api.py. Fiz as importações necessárias, então todas as importações necessárias estão aqui também, tá, pessoal? Então é só seguir o roteiro que eles deixam lá na documentação. E para isso eu vou criar aqui uma função que é um create service, ou seja, eu estou criando um serviço de conexão com a minha API. E para eu conectar com a API do Google, algumas informações são necessárias. Primeiro, eu preciso ter aquele meu JSON que nós baixamos, onde eu tenho as minhas credenciais. Vou precisar colocar aqui o nome da minha API. Vou precisar também invocar qual que é a versão da API, porque existem várias versões da API do Google Calendar. Então, a versão 1, 2, 3. No nosso caso, nós estamos utilizando a versão 3. E o escopo. Qual que é o escopo que nós ativamos lá na nossa conta do Google? É o escopo, né, que vai trabalhar com o Google Calendar. Então, aqui vocês vão verificar que eu também vou mandar o mesmo escopo, para que ele possa fazer essa conciliação lá dentro do serviço Google. Aqui são algumas funções que eu vou utilizar para capturar as credenciais quando eu vou ativar, né, essa conexão, ou seja, quando eu vou liberar a minha conta para que esta aplicação que nós estamos montando possa acessar. Então vocês vão ver que vai gerar um link de conexão com o serviço do Google para que eu possa liberar este acesso. E basicamente eu registro essas credenciais que são criadas dentro de um arquivo JSON.
conexão. Então vai aparecer aqui em Token Files. E a partir daí eu uso essas credenciais que foram liberadas pelo usuário para que eu possa sempre manter essa conexão entre a minha aplicação e o serviço do Google. Então tudo isso daqui, pessoal, está bem representado dentro dessa documentação. Eu só organizei de um modo diferente, ou seja, eu tirei esse calendário e coloquei como variável de entrada da minha classe, que vai ser calendário aqui, né, que é o nome do meu serviço. Então, vocês vão conseguir verificar aqui que a versão vai ser a 3, então a versão aqui também vai ser a 3. O calendário, né, que vai ser o nome, que é a API Name, que vai estar aqui em API Service Name. As credenciais, que é o meu arquivo JSON, então as credenciais eu vou mandar aqui. E no final também eu vou precisar do escopo. Aqui eles não colocaram escopo, né? O escopo vai estar aqui, ó, em Scopes. Porém, o meu escopo eu também vou mandar e vocês vão ver aqui que eu estou mandando o link, né, do Google Calendar, tá? Então, basicamente, isso daqui, ele retorna o serviço, ou seja, o cliente de conexão com a minha API do Google. Se não, ele diz que falhou essa conexão, tá? Então, toda vez que eu chamar este service, ou seja, toda vez que eu chamar esta classe, eu estou resgatando a minha conexão entre a aplicação e a API do Google. Então, essa é uma função básica, tá? Então, existem vários tutoriais dentro do YouTube que mostram como que você pode fazer essa criação de conexão, mas é a mesma coisa que está cadastrada lá na documentação da API do Google Calendar, apenas organizado de um jeito mais bonitinho aqui, tá? E a partir daí, uma vez que você tem essa conexão, que você tem esse serviço que o usuário lá permitiu acessar o Google Calendar dele, você pode criar várias tools. E antes da gente criar as tools que vão ser trabalhadas pelo nosso agente, vamos primeiramente construir todas as funções que nós queremos gerenciar dentro do nosso calendário. Então, vamos criar funções que cria evento, vamos criar funções que checa como que está a minha agenda em um determinado período, vamos criar as funções que, por exemplo, faz o agendamento, né? Ou antes de fazer o agendamento, que ela cria um novo calendário. Então, todas essas funções, nós precisamos utilizar o nosso serviço que é criado por esse Create Service, ou seja, eu preciso ter um link de conexão entre o meu serviço Google e a minha aplicação, sempre com uma permissão criada. Então, neste arquivo Google Calendar Functions, eu criei todas as funções que vai trabalhar com o meu calendário. E observe que todas elas existe esse service. E o que é este service? Uma vez que o meu usuário permitiu que a minha aplicação tenha acesso à conta do Google dele, eu capturei essas credenciais do usuário, salvei, registrei aqui no meu token file e a partir daí eu vou conseguir realizar qualquer comunicação com a API da conta dele. Então, o meu service, se vocês verificarem aqui, eu tenho as minhas entradas, que é qual o nome da API, a API no caso nossa é o calendar, qual que é a versão da API, é a V3, qual que é o escopo, ou seja, é aquele escopo que nós liberamos lá dentro da nossa aplicação quando nós criamos o projeto no Google Cloud, e também qual que é o arquivo de credenciais secretas, que nós fizemos o download lá daquele JSON. Então, veja aqui que ele é igual a esta documentação aqui do Google. Eu coloquei as mesmas informações das credenciais aqui, ó, calendar, V3, credentials, que é o próprio JSON. Então a minha função create service vai receber todos esses parâmetros e criar o serviço de conexão. Se o usuário ainda não registrou no meu aplicativo, vai liberar um link para ele permitir essa conexão. Então, se vocês verificarem que quando eu inicializar, por exemplo, um teste dessa funcionalidade, ele vai antes consultar o serviço, vai solicitar ao usuário que libere a permissão ao acesso ao Google Calendar dele e a partir daí qualquer função que eu implementar aqui vai funcionar no Google Calendar desse meu usuário, tá? Então vamos passar aqui por cima de cada uma dessas funções. Primeira função que eu criei aqui é o Cria Calendário. E outra, pessoal, para que vocês possam criar estas funcionalidades, basta entrar lá dentro da documentação e entender como que funciona as APIs. Então você consegue entrar aqui, ó, por exemplo, criar evento. Você tem aqui como que cria evento, como que tem que ser, né, a formatação dentro do Python, como que é o JSON que ele espera para criar o evento,
como tem que ser o link, né? Uma vez que você tem o service, ou seja, você tem essa conexão com o Google Calendar, como que você cria esse evento lá dentro. Então aqui tem várias coisas dentro da API, certo, pessoal? Então convido vocês a realizarem a leitura para que possam entender este arquivo que eu desenvolvi, mas basicamente todos vão utilizar esse service e algumas funções, que é aquelas funções que se comunicam com a API do Google. Então, para criar calendário, eu crio aqui em Service o calendário e eu mando qual que é o body, né, o calendar name. Ou seja, um sumário e o meu time zone. No caso aqui em São Paulo vai ser -3, né? Ou seja, América São Paulo no caso, né? E tem também o título do meu calendário, né? O nome do meu calendário, que é o definido aqui como summary, né? Tem aqui listar calendários, então eu estou listando uma capacidade de 200 calendários, então ele vai checar essa capacidade, né? Se for do tipo string, ele vai converter para inteiro. Eu vou criar aqui uma lista, né, de todos os calendários, então vou fazer um loop lá dentro do serviço, na rota, né, calendar list, e procurar, né, uma lista de todos os calendários que tem lá dentro da minha conta. E aí eu digo calendários, pessoal, porque no Google Calendar, quando você acessa aqui, você tem várias agendas. Então tem uma Gustavo Silva, aniversários, tem a parte de tarefas, tem feriados no Brasil. Tudo isso daqui é uma lista de calendário. Cada uma delas tem uma configuração. Então ele vai retornar quais são os meus calendários. E vai aqui armazenar, né, o ID do calendário, o nome do calendário, a descrição, a time zone que está configurada nesse calendário e assim por diante. Ah, eu quero agora listar os eventos de um determinado calendário. Eu coloquei aqui o calendário default, que é o calendário primário, que no nosso caso sempre tem um calendário principal, que é este aqui, sempre o principal. E esse primary, ele sempre busca o principal, como aquele que quando você cria uma conta no Google, ele é o default. Então existem algumas informações que você precisa passar para que o agente possa listar quais são esses eventos que estão dentro de um calendário. Então, o nome do calendário, o tanto de evento que você quer que retorna, o tempo mínimo e máximo, ou seja, de qual hora até qual hora e dia você quer que eu busque as informações, e há mais alguns parâmetros aqui que não convém no momento, mas você realiza essa leitura utilizando também o serviço, né, que você criou lá em cima e buscando, né, na rota Events List. Então, quando você vai lá no cliente, que é a API do Google Calendar, e busca os eventos na lista que eu vou definir aqui com essas configurações e executo, ele vai me retornar essa lista de informações. Então vai ser um JSON bem grandão. Dentro de items vai ter as informações dos eventos e aí eu apenas configurei aqui de um jeito bonitinho para que possamos retornar essas informações e mandar para o meu agente, certo? Então, criar evento programado, mesma coisa. Criar evento programado eu preciso saber quando começa um evento e quando termina um evento. Além disso, em qual calendário eu quero cadastrar este evento. No caso, por exemplo, é o calendário ID primário, como default. Mas digamos que você queira cadastrar em um outro calendário. Você também pode só passando o ID aqui do calendário. Time Zone, no caso eu vou deixar default aqui América São Paulo, mas se você utilizasse outra zona, né, você precisaria cadastrar ela aqui. O summary, no caso, é o título do meu evento, a descrição, a localização, os participantes deste evento. Então, digamos que você queira convidar algumas pessoas por e-mail, você lista os e-mails dessas pessoas aqui e o envio de notificações. Faça alguns tratamentos, faça a conversão, né, do início e do fim para que sempre esteja numa configuração que é esperada pela API. Então, se você ir lá na API, você vai observar que existe uma formatação de como que você cria um evento. Então, por exemplo, criar evento aqui, você tem esta formatação aqui, ó, ano, mês, dia, T, hora, minuto, segundo e a zona. No caso de São Paulo, por exemplo, -3 aqui. Então, é preciso ter esta formatação. Então, faço alguns tratamentos, né? Devolvo se vier de um jeito que não está no padrão adequado para o LLM poder reajustar essas informações. Crio, né, o meu dicionário, que é o meu body, né, onde eu vou mandar essas informações para a API do Google para que ele possa cadastrar lá no meu calendário. E a partir do momento que eu tenho todo o body, né, criado, eu vou registrar. Então eu vou utilizar lá na minha API
em eventos, o insert, ou seja, estou inserindo um novo evento no meu calendário e aí tem algumas outras informações. Tem a função de excluir evento, então eu convido vocês a realizarem a leitura. Também tem a função de atualizar evento, que é a mesma coisa de criar, só que eu estou utilizando uma funcionalidade de event pets, onde eu vou fazer um update, né, aqui no Buddy com as novas informações. Então as informações eu estou carregando dentro desse updates aqui, que é um dicionário, e eu estou mandando lá para o meu serviço. E é somente isso, pessoal. Essas são as funções que nós vamos criar. Então as funções que nós vamos criar, como a gente comentou aqui, é uma função que cria um calendário, que lista os eventos de um calendário, que lista quais são os calendários, cria um evento programado, então você dá um início e um fim para um evento e atualiza um determinado evento. São todas essas funções. Aqui não está formatada ainda do jeito que o LLM espera, que é o formato de tools. Mas você pode testar estas funções aqui diretamente. Então a primeira coisa que, por exemplo, que eu posso testar vamos listar os calendários que eu tenho na minha conta. E aqui é um ponto importante, né? Se eu não tenho ainda a permissão dentro da minha conta, vai aparecer aqui um link para que eu possa registrar e liberar, né, o acesso desta aplicação com a minha conta do Google. Então vamos rodar aqui. Veja que apareceu um link para que eu possa autorizar esta aplicação a acessar as informações do meu Google Calendar, né? Então vai aparecer esse link aqui para que eu possa me registrar. Vou solicitar, né, para que seja liberado o acesso, continuar, permitir, beleza. A autenticação foi completa, pode fechar esta janela. Quando a gente fecha, nossa aplicação já consegue se comunicar com o serviço. Veja que foi criado com sucesso. Veja que aqui em Token File apareceu o nosso token calendar_v3 JSON registrando essa nossa conexão. Então, agora eu consigo listar todas essas informações, ou seja, eu consigo realizar, né, uma listagem dos meus calendários, procurar quais são os eventos do meu calendário, criar um evento programado. Então, eu vou abrir aqui de lado o meu calendário. Veja que eu não tenho nada no meu calendário. Eu vou só criar aqui um evento hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, do dia 9 até o evento programado. Eu vou agora fazer a listagem dos meus calendários. Então veja aqui que em R1 ele acessou, né, do meu Google Calendar os meus calendários. Então eu tenho um aqui e um aqui. Então tá aqui os dois. Então veja aqui que está aqui os meus calendários. Eu vou também realizar a listagem dos eventos. No meu caso não vai ter nenhum evento, a não ser que não veio nenhum evento, porque eu estou limitando para procurar no dia 9 de abril, então foi na quarta-feira, né? E eu não tenho nenhum evento na minha agenda. Então eu posso até criar aqui, né, do dia 9 até ao dia 13, por exemplo, e eu vou criar aqui, por exemplo, hoje um teste. Vou salvar, e aí eu vou fechar aqui, vou fazer novamente a execução e eu vou listar os eventos de um determinado calendário primário. No caso, meu primário é este meu aqui. Então, veja agora que apareceu, né, o teste, o nosso evento que eu registrei aqui. E aí eu vou criar um evento programado, né, no caso, no dia 9, só como teste. Então, testando a API, meu teste da API, localização em casa. Então, eu vou executar e vocês vão ver que vai aparecer no meu calendário o evento aqui no dia 9. Então, atualizo o calendário e ele apareceu aqui, né, exatamente programado aqui das 17 horas até as 18h30. Das 17 horas, né, até as 18h30. Então, pessoal, aqui a gente já conseguiu trabalhar com a API que eu acabei de mostrar para vocês. Perfeito? Então, você consegue também atualizar este evento e veja que quando você cria este evento, ele vem com um determinado ID, tá? Aqui, ó. Este ID, se você utilizar para atualizar um evento, então se você utilizar aqui para atualizar este mesmo evento para um outro horário, você também consegue fazer a atualização ou até mesmo excluir este evento. Basta eu executar,
aqui com o ID do evento e ele acaba sendo excluído da minha agenda. Ou seja, eu tenho todo o gerenciamento do meu Google Calendar sendo realizado por meio dessas funções. Agora, uma vez que nós entendemos como são as funções que vão trabalhar com o gerenciamento do meu Google Calendar, vamos construir as tools que vão ser importantes para criar o nosso agente dentro do LangGraph. Bom, lá dentro do repositório eu deixei um arquivo chamado Calendar Tool e neste Calendar Tool a gente vai criar as nossas tools, as nossas ferramentas que vão ser adicionadas ao nosso agente de LangGraph para que nós possamos atribuir funcionalidades ao LLM para realizar o gerenciamento do nosso Google Calendar. Importante, pessoal, se você não sabe o que é tool ou como uma tool funciona, eu te convido a assistir os vídeos anteriores do canal, onde eu explico o que é a tool, como que a tool trabalha junto do LLM e como elas devem ser cadastradas. Em resumo, para que nós possamos construir uma tool dentro do LangGraph, nós precisamos criar, uma função decorada com este decorador @tool. Então, lá dentro de LangChain Core Tool, você importa o decorador tool e você cadastra numa determinada função este decorador para que você indique para a biblioteca, indique para o LangGraph que esta função que você cadastrou aqui é uma tool que possa ser utilizada dentro de um agente de LangGraph. Como que nós construímos? Primeiro, criamos a nossa ferramenta. Esta ferramenta recebe o nome a partir do nome da função. E um jeito que eu gosto de realizar a documentação desta tool para que o LLM possa entender como são os meus parâmetros e como deve utilizar primeiro, utilizar o Annotated. Esse Annotated, importado aqui de Typing, ele vai atribuir a este parâmetro calendar name, por exemplo, como que este parâmetro deve ser interpretado pelo LLM. Então, vamos construir primeiro a nossa tool, criar calendário tool, e aí os outros seguem o mesmo raciocínio. Então, para eu criar este calendário, para eu criar a função calendário, eu vou precisar importar a função cria calendário, que nós criamos lá dentro de Google Calendar Functions, onde a gente faz o gerenciamento das nossas conexões com a API do Google Calendar, e a partir daí eu vou utilizar esta função aqui para que o LLM possa agir sobre o meu Google Calendar. Então, primeiro, eu tenho dois parâmetros de entrada, o Calendar Name e o Time Zone. Então, eu vou atribuir aqui o mesmo parâmetro de entrada, Calendar Name e Time Zone. Ah, Gustavo, eu posso pegar todas essas funções que eu criei aqui internamente e só criar uma função única colocando ela aqui dentro? Pode. Eu só separei a responsabilidade para que nós possamos testar as minhas funções isoladas para ver se está funcionando certinho a conexão com a API. E de outro lado eu estou criando a tool que eu vou trabalhar com o meu LLM. Beleza, então eu tenho dois parâmetros. Como que o parâmetro calendar name funciona? Eu vou anotar dizendo que é o tipo string e LLM, entenda que calendar name, você precisa colocar a informação aqui como o nome do calendário que será criado. Então, digamos que eu quero criar um calendário festas de aniversário. Então, festas de aniversário vai estar aqui e vai ser criado um novo calendário lá dentro do meu Google Calendar. E aqui em Time Zone eu vou falar para o LLM assim, se o usuário falar que precisa ser uma determinada zona UTM, você cadastra ela aqui. Digamos que eu quero colocar de Nova York, por exemplo. Coloca aqui, o LLM vai registrar como o fuso horário lá de Nova York. Porém, eu deixei como default aqui, o fuso horário do Brasil, no caso de São Paulo. Porém, no caso, eu deixei aqui como default, o fuso horário de São Paulo, para que o LLM não precise indicar, caso o usuário não diga qual é o time zone. Então, por default, aqui nós vamos utilizar América São Paulo. E aqui eu estou só falando para o LLM, olha, se o fuso horário que o usuário indicar for outro, cadastra aqui. E aí uma coisa muito importante para que o LLM possa entender como ele vai utilizar esta tool dentro do agente é criar a documentação da minha ferramenta. E aí é um descritivo.
Lógico, quando você vai construir um desenvolvimento de um software Python, é muito importante você criar uma documentação para as suas funções. Porém, aqui neste caso, é de extrema importância e você deve obrigatoriamente criar esta documentação, porque o LLM vai utilizar esta documentação, ou seja, o LangGraph vai pegar esta documentação e mandar para o LLM dizendo: ó, esta é a documentação da função criar calendário tool. Então, utilize conforme o que o usuário comentar aqui nesta documentação. Então, eu crio aqui uma documentação, não precisa ser longa, tá, pessoal? Eu coloquei aqui com bastante detalhes só para te dar um exemplo. Então, eu estou aqui informando que esta função, esta tool, né, criar calendário tool, né, cria um novo calendário utilizando a API do Google Calendário e retorna o ID do calendário criado. Tem 2 parâmetros, o retorno é desse tipo. A função forma um dicionário com os dados do calendário, utiliza o método insert da API para criar o calendário. Em seguida, extrai e retorna o ID do calendário a partir da resposta. Então, eu estou só dando algumas informações para o LLM entender como que esta tool funciona. E aí, né, eu coloquei só um print aqui, né, tool criar calendário foi chamada. Eu estou chamando a minha função que eu criei, né? E mostrei para vocês que faz a criação do meu calendário com os mesmos parâmetros que eu recebo aqui nesta função que eu nomeei como tool, né? E a partir daí eu pego o meu retorno e devolvo para o LLM. Ó, LLM, o calendário foi criado, o título é este e o calendário ID é este. Para que o LLM saiba, então, se ocorreu um sucesso ou um erro durante a execução. E aí, pessoal, eu não vou passar por todas, mas todas as minhas tools tem os mesmos parâmetros das nossas funções que eu comentei aqui, porém eu tenho uma documentação mais explícita para que o LLM possa entender como deve utilizar estas ferramentas. Então eu tenho a listar calendários tool, eu tenho a listar eventos calendário tool. Estou sempre nomeando os meus parâmetros das minhas tools, né, com uma anotação, ou seja, com uma descrição para que o LLM possa entender como ele interpreta este parâmetro quando ele realizar a invocação, a chamada de ferramenta. Pessoal, isso daqui não é necessário, tá? Só um disclaimer, isso daqui não é necessário. Porém, eu gosto de adicionar para entregar mais informações para o LLM e ele possa entender melhor como cada parâmetro da minha função funciona. Criar evento programado tool e assim por diante. Excluir eventos tool, atualizar eventos tool. Então eu tenho todas as minhas tools aqui criadas. Então uma vez que eu tenho as minhas tools, nós podemos criar o nosso agente. Então vamos agora criar o nosso agente para que ele possa trabalhar com a gestão das informações do meu Google Calendar. Como nós comentamos lá no começo do vídeo, nós vamos trabalhar com um agente React. O que é esse agente React? Basicamente seria um sistema onde utilizamos de um pensamento para realizar uma determinada ação. Ou seja, nós temos um nó agente que contém uma chamada aos LLMs. Este LLM vai receber uma orientação do usuário e a partir daí ele vai tomar uma decisão se ele precisa comunicar com uma ferramenta que ele tem disponível ou se ele já responde o usuário, sem precisar se comunicar com um meio externo. Por isso que nós chamamos de um agente React, onde ele faz um pensamento, uma tomada de decisão entre realizar uma ação de chamada de tool ou realizar uma resposta para o usuário. Se você não conhece como funciona os agentes React, eu te convido a voltar a alguns 2 vídeos anteriores onde eu explico o fundamento desse tipo de agente. Então, para que nós possamos construir isso dentro do LangGraph, nós utilizamos uma biblioteca pronta, né? Nós utilizamos uma função pronta lá dentro do LangGraph chamada createReactAgent para facilitar. Caso você queira criar personalizações, aí sim você pode implementar na unha este tipo de agente. E aí, no vídeo anterior, eu expliquei como que você pode criar estes nós e arestas para criar este agente React. Mas aqui, para facilitarmos, nós vamos utilizar uma função pronta do LangGraph chamado createReactAgent para que nós possamos construir este tipo de agente React incluindo as nossas tools. Então como que funciona? Primeiro, como nós vamos trabalhar com a API de modelos LLMs, e aí você pode utilizar qualquer modelo, seja da OpenAI, seja da Grok. Eu gosto de trabalhar localmente, pode utilizar o Ollama para que você invoque um modelo lá na sua máquina, isso não muda nada. O que eu quero que você entenda aqui é que você vai precisar de um sistema LLM
LLM para que você crie um sistema inteligente que vai gerenciar o seu Google Calendar. Então, se você gosta da OpenAI, pode utilizar a OpenAI. Se você gosta da Grok, utiliza a API da Grok. No nosso caso, para facilitar, eu vou utilizar a API da OpenAI. Então, para isso, eu registro, né? Eu crio dentro do meu diretório um arquivo chamado .env, onde eu registro a minha chave API da OpenAI e eu realizo a importação, a leitura dessa chave API para que eu possa se comunicar com a API da OpenAI. E no LangChain, nós invocamos um chat model chamado chat OpenAI para que eu possa se comunicar com a API da OpenAI. Eu deixei aqui em cima, né, se você quiser utilizar o chat Grok, que é gratuito, mas nós vamos utilizar aqui o chat da OpenAI. Então, faça as importações da minha chave API, faça a importação das minhas tools. Então, se você verificar aqui, eu estou importando todas as minhas tools de gerenciamento do meu Google Calendar. Em sequência, estou fazendo uma importação do DataTime, porque nós precisamos informar para o modelo qual que é o dia, a hora de hoje, dentro do prompt, para que ele conheça, né, qual é o dia que ele está, caso o usuário pergunte, caso o usuário solicite, cria um evento para daqui 2 dias, então você precisa passar para o prompt, né, de sistema. Qual é o dia que nós estamos? Eu estou importando, né, o Create React Agent, que vai ser a nossa função que vai criar o nosso agente React. Estou importando também Human Message para que eu faça a solicitação do usuário para o meu grafo, para o meu agente. E também eu estou importando aqui o LangGraph Checkpoint SQLite para que eu crie uma persistência do meu grafo. Ou seja, se eu executar uma vez, vai ser salvo todos os passos dentro de um banco SQLite. Gustavo, e se eu executar novamente? Os passos que estão cadastrados lá dentro desse SQLite vão ser carregados em memória e vai servir como se nós tivéssemos uma memória do nosso agente. Ou seja, se o usuário desligar a aplicação e ligar novamente, a gente não vai perder o nosso estado do grafo. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar aqui com o SQLite 3 para ficar simples. Então, ele vai ser o nosso checkpoint. Então, vamos criar agora o nosso grafo, né, o nosso agente React. Primeiro, vamos importar o nosso LLM, no caso, chat OpenAI, GPT-4 ou Mini, com a temperatura 0. Vamos definir o nosso prompt de sistema. Então, uma vez que eu tenho aqui o meu prompt, eu preciso criar a minha memória. Então, a minha memória, eu vou utilizar o SQLite Connect. Vou dar o nome para o meu banco de dados e daí eu vou criar o meu memory, né, que é o meu checkpointer do meu grafo. Então, SQLite Saver e eu mando a minha conexão. Beleza, eu tenho a minha memória. Crio a minha lista de tools, então é importante aqui importar, né, e chamar todas as tools que nós construímos. Então, todas as tools que estão neste arquivo aqui, eu criei esta lista de tool para caso eu precise futuramente criar outra tool, né, eu simplesmente adiciono aqui a nova ferramenta e aí eu tenho todos os parâmetros necessários para que eu possa construir o meu agente. O Create React Agent, ele precisa de um model, então o meu model é o meu LLM que está aqui em cima, então este daqui. O meu conjunto de ferramentas é este Google Calendar Tools, então tá aqui a minha lista de ferramentas, estou mandando aqui. A minha memória, né, o meu checkpointer, para eu salvar todos os passos do meu grafo, é esse daqui de cima, que é o meu SQLite 3. E o meu prompt de sistema é aquele prompt que eu criei, né, para orientar o meu agente. Então, uma vez que eu tenho isso, eu já tenho o meu agente React, ou seja, eu já tenho esta configuração aqui montada dentro do LangGraph, pronta para você fazer o deploy. Então, pessoal, agora vamos testar aqui na linha de comando mesmo a nossa aplicação. Então, só para vocês entenderem, né, um ponto, eu preciso mandar um config, né, porque como a gente está fazendo uma persistência do nosso grafo, eu preciso simular como se eu tivesse uma conversa única lá dentro do GPT, por exemplo. Então, como que a gente simula isso? Utilizando este thread ID. Então, eu estou mandando só o thread ID 1 para nós simularmos uma única conversa sendo persistida lá no nosso banco de dados, e eu vou fazer no modo stream de eventos, ou seja, cada vez que chamar uma tool ou passar por um determinado nó, vai plotar na tela o que está acontecendo. Então eu vou executar aqui.
Então, uma vez que eu executo, eu já posso conversar com o meu agente. A minha agenda, eu tenho 2 eventos. Uma que é amanhã às 9 ir no mercado e hoje tem o teste. Então, eu vou solicitar para o meu agente quais são os eventos que tem na minha agenda. Veja que quando eu mando esta solicitação, 2 tools são chamadas, né? Então, listar eventos calendário tool 2 vezes com 2 tipos de entrada. Os eventos são retornados e a partir daí o meu agente começa a responder. Aqui estão os eventos que você tem agendado para hoje e amanhã. Hoje tem o teste e amanhã ir ao mercado. Então, veja que ele consultou a minha API, né? E agora eu vou pedir assim. Agora, agenda para mim uma reunião hoje às 20 horas. Ó, para realizar agendamento, né, às 20 horas, eu preciso de algumas informações. O título, a duração. Então, veja que ele não foi diretamente lá e criou, né, inventou da cabeça dele este agendamento. Então, eu vou falar assim, reunião pessoal às 20 horas com duração de 1 hora, sem participantes. Veja que ele foi lá, evento criado com sucesso, com esse determinado ID, e ele retornou. Reunião pessoal foi agendada com sucesso. Reunião pessoal hoje às 20 às 21 e vamos ver se no meu calendário apareceu. Reunião pessoal das 8 às 9 da noite, aqui já registrado. E veja que isso tudo foi feito utilizando o meu agente. Vamos finalizar o nosso grafo e para eu mostrar para vocês que houve persistência, eu vou reiniciar e perguntar o que eu já conversei com ele. Então, eu estou iniciando novamente e vou perguntar o que nós conversamos até agora. Quando eu envio, o meu LLM vai precisar ir lá no meu banco de dados e consultar o que eu já conversei com ele. E veja que, até agora, o que nós conversamos foram os seguintes tópicos: eventos agendados e agendamento de reunião. Ou seja, ele lembrou, houve uma persistência de dados lá no meu banco de dados de todos os passos do meu grafo. Se você verificar aqui, meu banco de dados SQLite foi criado. Então, o meu grafo ele tem uma memória. Se eu precisar desligar a minha aplicação e ligar ela novamente, eu não vou perder tudo o que aconteceu ali dentro da minha thread ID, ou seja, dessa conversa de thread ID 1. Perfeito? Simulando um histórico de conversa. Agora vamos conectar esta minha aplicação lá no Chainlit para que nós possamos ter, né, uma interface de assistente bem mais bonita, né, bem mais elegante para que nós possamos trabalhar com essa gestão do Google Calendar. O Chainlit, pessoal, é um framework altamente robusto que vai abstrair, né, vai te facilitar na criação de uma aplicação com chat. Então, se você está desenvolvendo um agente, precisa ter uma interface ou UI para testar o seu agente ou até mesmo fazer o deploy do seu agente, você pode utilizar o Chainlit. E ele possui integração com o LangChain e com o LangGraph. Então você pode fazer facilmente a conexão do Chainlit com o seu agente. E aí, pessoal, para que vocês possam entender e mergulhar muito mais dentro do Chainlit, eu convido vocês a lerem a documentação do framework, que é muito bem detalhado. E caso vocês queiram um vídeo onde eu apresento como trabalhar com o Chainlit, como integrar as coisas no Chainlit, vocês deixam aí no comentário que eu posso trazer num próximo vídeo esse desenvolvimento, incluindo o Chainlit nas nossas aplicações, e te ensino também como você trabalha, né, com os conceitos básicos do Chainlit, por exemplo, o Starter, o Messages, o Step, entre outras ações, para que você possa criar uma interface UI, né, para sua aplicação e não só trabalhar ali com a linha de comando. Para que você possa trabalhar com o Chainlit, nós precisamos realizar esta instalação, pipe install Chainlit, e quando você faz Chainlit Hello, ele já te mostra como que é a interface UI. Para que você possa realizar a integração com o LangChain, existe 2 formas, né? O Chainlit ele trabalha com um modo assíncrono, porém nós não vamos trabalhar com o streaming de dados neste momento. Nós simplesmente vamos pegar a resposta do LLM e plotar na tela. Então, para isso, você precisa fazer a importação do Chainlit SCL. Então, eu criei aqui no nosso diretório um arquivo chamado app. Então, neste app, eu estou importando LangChain Core Messages Human para que eu possa fazer o invoke do meu agente.
Então, lá no meu agente, eu vou precisar comentar essa parte que nós utilizamos como teste e vou precisar invocar este agente Google Calendar dentro da minha aplicação. Então, para que eu possa enviar uma mensagem dentro da minha aplicação Teamlit, ou seja, lá no meu front, eu preciso fazer um invoke, né, do meu agente. Então, eu vou precisar fazer a importação do meu agente. Então, meu agente, importo o meu agente Google Calendar. Vou fazer o invoke do meu agente Calendar para que eu possa criar sempre uma nova section ID. Toda vez que o usuário solicite uma nova conversa ali, eu tenho uma nova sessão. Então, para isso, no Teamlit existe CL Context Session.id. Então, você pode utilizar Configurable Thread ID, CL Context Session ID, montou esse config, manda o config dentro do invoke, manda no invoke messages com human message recebendo, né, de mensagens.content, o conteúdo que foi enviado pelo front-end. Então, @cl onMessage, eu estou comunicando com o meu UI por meio de mensagens. Async, utilizando o modo assíncrono, eu recebo, né, e devolvo em formato de mensagens, messages. Então, eu recebo em messages o que eu recebi do front, então cl.message, e eu pego o conteúdo, message.content, faço invoke do meu agente de calendário, pego a resposta no final answer, né? Ou seja, para que eu possa enviar para a tela do Teamlit esta resposta, eu preciso colocar dentro de CL Message Content o conteúdo do meu agente. Então, como o meu state ele é um messages, eu preciso pegar o conteúdo desse messages. Então, o conteúdo desses messages é a última mensagem e o conteúdo dela, ponto content. Final answer, e eu dou um final answer ponto send. Quando eu faço esse ponto send, lá no meu front-end vai aparecer a mensagem. Esta parte de cima, eu estou só criando alguns cardzinhos de inicialização no Teamlit. Então, quando eu faço a inicialização aqui do Teamlit, se você verificar aqui para realizar a invocação do Teamlit, né? Você faz Teamlit run app.py-w, abre aqui o seu repositório, faz Teamlit run app-py-w, ele vai fazer o carregamento do arquivo .env com todas as variáveis, né? E vai te entregar um localhost, ou seja, ele vai te entregar o caminho onde você precisa acessar a aplicação. Então, uma vez que você tem a aplicação ligada, né? Você tem os cardzinhos. Então, veja aqui que em set starters eu coloquei 3 cards. Um de agendamento de eventos, consultar a agenda de amanhã e verificar a disponibilidade às 15 horas. Então, estes 3 cardzinhos aqui são esses 3 que estão aqui embaixo. Esse. Então, veja que se eu consultar a agenda de amanhã e eu clicar aqui, vai com a mesma mensagem que está aqui. Eu preciso saber quais são meus compromissos de amanhã. Veja que ele fez a chamada da listagem de eventos, lista eventos calendário. Quando eu vou lá no meu front, veja que o meu agente respondeu: você tem os seguintes compromissos para amanhã: ir ao mercado. E se eu quisesse, por exemplo, eu vou até deixar do lado aqui a agenda e o meu Teamlit. E eu vou pedir agora: agende para amanhã às 2 horas da tarde um evento para buscar meu documento no cartório por um período de 2 horas. O Teamlit vai resolver, né? Vai chamar o nosso agente e para agendar o evento, buscar o evento documento no cartório amanhã às 14, ele precisa de algumas coisas, né? Precisa confirmar se está de acordo com os detalhes, tá? Então ele está pedindo, antes de mandar aqui para o Google Calendário, uma confirmação. Então, buscar documentos no cartório, 12 de abril, 14 às 16. Você confirma os detalhes? Sim. Se eu mandar sim, veja que ele tá com memória, ele precisa aparecer aqui no calendário. O evento buscar eventos no cartório foi agendado com sucesso. Veja que apareceu aqui no meu Google Calendar que o evento foi criado. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, aqui, por exemplo, você já tem uma aplicação pronta para ir para deploy, tá? Então, se você quiser criar uma nova conversa, simplesmente você dá um novo conversa. Então, você já zerou tudo aquilo que você conversou com a gente. E o Teamlit é uma mão na roda, assim, para você criar aplicações front-end sem colocar, né, sem precisar conhecer como você constrói um chat, né, utilizando frameworks de front-end. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenha ficado claro a criação de agente. Com o LangGraph, você consegue criar aplicações
altamente customizadas, altamente robustas, prontas para produção. É isso aí, pessoal, eu criei este aplicativo porque, sinceramente, eu já estava cansado de entrar lá no meu Google Calendário e cadastrar manualmente todos os meus eventos. Aqui, utilizando inteligência artificial, eu te mostro como simples aplicativos que trabalham com os grandes modelos de linguagem natural são capazes de entregar um grande valor, seja pessoal ou até mesmo na sua empresa. Eu gostaria de finalizar aqui um vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, eu te peço, deixe nos comentários, compartilhe suas ideias lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você realmente gostou e quiser me ajudar, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeos como este. E se você tiver alguma ideia, pode deixar também nos comentários que eu vou tentar produzir um vídeo para te ajudar no desenvolvimento de novas aplicações. Eu fico por aqui, pessoal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.